No coração árido do Velho Oeste, estendia-se uma fazenda solitária que parecia resistir mais por teimosia do que por força. Era um pedaço de terra castigado pelo sol, onde a poeira subia com o vento e o canto dos grilos substituía qualquer sinal de esperança. Ali vivia um fazendeiro endurecido pelas perdas da vida, homem de poucas palavras, que carregava no semblante o peso da viuvez e das dívidas. Seu único alento era a filha, Clara, uma jovem que herdara da mãe a doçura no olhar, mas que crescera cercada por sombras e segredos. Desde pequena, ela percebia que naquela fazenda havia algo que ninguém ousava mencionar. A vida era feita de tarefas pesadas: recolher água no poço, cuidar dos poucos animais sobreviventes à seca, manter em pé uma casa de madeira que rangia nas madrugadas silenciosas. Mas, acima de tudo, havia uma presença quase palpável que pairava sobre um celeiro velho, trancado com correntes enferrujadas, afastado do resto da propriedade. Clara crescera ouvindo boatos dos vizinhos, que diziam que aquele lugar era amaldiçoado. Alguns afirmavam ter visto vultos entrando à noite. Outros juravam ouvir choros abafados, mas ninguém jamais tivera coragem de se aproximar. O pai, rígido e severo, sempre proibiu qualquer tentativa de se aproximar daquele celeiro. E quando a menina perguntava, a única resposta que recebia era um olhar carregado de dor e silêncio. Era como se naquele espaço estivesse enterrado um pedaço da alma dele, uma ferida tão profunda que o tempo não conseguira cicatrizar. O mistério era tão sufocante que Clara, mesmo sem nunca ter visto nada, sentia medo só de passar por perto, como se uma energia pesada a empurrasse para longe. Ainda assim, algo dentro dela dizia que aquele segredo estava ligado à tristeza constante que seu pai carregava, e que até mesmo a terra ressecada da fazenda parecia guardar em silêncio uma verdade escondida. Numa noite em que o vento uivava entre as frestas da casa e fazia as janelas baterem como tambores sombrios, Clara foi despertada por um som que jamais esqueceria. Era um barulho estranho, um misto de lamento e choro abafado, que parecia vir exatamente do celeiro proibido. Seu coração disparou e a jovem prendeu a respiração, como se o silêncio fosse a única forma de não ser descoberta por aquilo que habitava além das correntes enferrujadas. Tentou se convencer de que era apenas o vento brincando com a madeira velha, mas a sensação era diferente, mais viva, mais humana, como se alguém implorasse por socorro. Na manhã seguinte, ainda assustada, tomou coragem e perguntou ao pai se ele ouvira algo. O homem, de olhar duro, paralisou por um instante, como se as palavras da filha o tivessem atingido em uma ferida aberta. Depois, sem encará-la, respondeu com frieza que não havia nada ali e que ela nunca mais deveria mencionar aquele assunto. Mas quanto mais o pai proibia, mais o mistério crescia dentro de Clara. A curiosidade se transformava em uma chama que queimava sem descanso, e a cada noite os sussurros pareciam se repetir, ecoando em seus sonhos e a mantendo acordada. Nos dias seguintes, ela começou a vigiar o celeiro de longe, fingindo recolher lenha ou cuidar dos animais, sempre com os olhos fixos naquela construção abandonada. Às vezes, tinha a impressão de ver uma sombra passar pela pequena janela coberta de poeira. Outras vezes, jurava ouvir passos leves, como se alguém caminhasse dentro dele. O medo e a fascinação se misturavam, deixando-a dividida entre a obediência ao pai e a necessidade de descobrir a verdade. Os vizinhos, sempre prontos a alimentar histórias, cochichavam quando Clara passava. Alguns diziam que o fazendeiro escondia riquezas roubadas de antigos viajantes. Outros, que havia cometido um pecado imperdoável e mantinha os restos mortais de sua esposa dentro do celeiro. Cada versão era mais terrível que a anterior, e todas alimentavam ainda mais a imaginação da jovem. Mas no fundo de seu coração, Clara sabia que nada daquilo era verdade. Havia algo mais profundo, mais humano, que unia aquele silêncio pesado ao semblante triste do pai. O mistério a chamava,
como se uma voz invisível pedisse que ela tivesse coragem de atravessar aquela porta e encarar aquilo que ele escondia a qualquer custo. Certa tarde, quando o sol se punha tingindo de vermelho as colinas áridas e o pai precisou viajar para negociar o gado em uma cidade distante, Clara sentiu que o momento havia chegado. O coração pulsava em seu peito como um tambor de guerra, cada batida lembrando que estava prestes a quebrar a maior proibição de sua vida. Com as mãos suadas e trêmulas, ela revirou gavetas e baús até encontrar uma chave antiga, coberta de ferrugem, escondida sob um pedaço de pano rasgado. O objeto parecia carregar um peso invisível, como se contivesse anos de segredos guardados. Apertando-a entre os dedos, caminhou lentamente até o celeiro, enquanto o vento soprava forte, levantando a poeira do chão e fazendo as madeiras da velha construção gemerem como se protestassem contra a sua chegada. Ao encaixar a chave na fechadura, Clara sentiu a resistência do ferro que não era aberto há muito tempo. Com esforço, girou-a, e o som metálico ecoou pelo campo como um grito de libertação. A porta se abriu lentamente, revelando um interior mergulhado na escuridão e impregnado por um cheiro de mofo e lembranças esquecidas. O ar ali dentro era denso, pesado, como se cada partícula carregasse fragmentos de uma dor antiga. Clara respirou fundo, tentando reunir coragem e deu o primeiro passo. O rangido do assoalho parecia ecoar como passos de outra pessoa caminhando junto dela. No canto mais distante, iluminado apenas por um feixe tímido de luz que atravessava uma fresta do telhado, estava um grande baú de ferro. Seu coração acelerou ainda mais, como se algo dentro dela soubesse que ali estava a resposta para anos de silêncio. Com esforço, abriu a tampa que rangeu alto, liberando uma nuvem de poeira que a fez tossir. Dentro, encontrou cartas amareladas pelo tempo, roupas infantis cuidadosamente dobradas e, entre os objetos, um retrato que a fez sentir o chão desaparecer sob seus pés. Era sua mãe, ainda jovem, sorrindo e segurando nos braços uma criança que não era ela. O choque tomou conta de Clara. O rosto daquela criança, um menino de traços suaves, nunca lhe fora mostrado, nunca lhe fora contado. Um irmão. Um irmão que ela nunca soube que existira. As mãos dela tremiam enquanto passava os dedos pelo retrato, tentando compreender por que aquela verdade havia sido enterrada. Em um instante, toda a sua vida pareceu se desfazer. O silêncio do pai, a tristeza em seus olhos, a proibição em torno do celeiro. Tudo ganhava um novo e assustador sentido. O segredo estava revelado, mas a dor que vinha com ele apenas começava a se desenhar em sua alma. Naquela noite, quando o pai retornou cansado da viagem, percebeu de imediato que algo havia mudado. A porta do celeiro, antes trancada por anos, estava entreaberta, e no olhar da filha já não havia inocência, mas a chama da descoberta. O velho fazendeiro, tomado por uma fúria que na verdade escondia desespero, tentou ordenar que ela esquecesse tudo, que nunca mais voltasse a tocar naquele assunto. Mas Clara, com lágrimas nos olhos e o retrato do menino nas mãos, exigiu a verdade. Pela primeira vez em muitos anos, o homem pareceu perder a armadura de frieza que sempre usara para se proteger. Sua voz embargou, e seus olhos marejaram com um peso que ele carregava em silêncio desde o passado. Com dificuldade, contou que o menino era o primogênito, filho que tanto amara, mas cuja vida fora ceifada de forma trágica. Uma tarde, enquanto brincava perto do poço, o garoto havia escorregado e caído dentro dele. Quando o pai o encontrou, já era tarde demais. O desespero tomou conta de sua vida e a dor da perda, misturada à culpa por não ter conseguido proteger o filho, o transformou em um homem endurecido. Incapaz de lidar com aquele luto, decidiu apagar todos os vestígios do menino, trancando roupas, brinquedos e lembranças dentro do celeiro. Sua esperança era que, enterrando a memória, pudesse seguir em frente e poupar Clara da dor. Mas cada silêncio imposto, cada olhar carregado,
apenas aumentava o abismo entre pai e filha. Clara ouviu em choque, sentindo o coração despedaçar-se em 1000 pedaços. Por um instante, ela quis odiar o pai por ter escondido a existência do irmão, por ter preferido o silêncio em vez da verdade. Mas ao olhar nos olhos dele, viu não apenas a figura severa de um fazendeiro, e sim a imagem de um homem quebrado que sobrevivia carregando uma cruz invisível todos os dias. As lágrimas que escorriam pelo rosto dele eram também as suas, unindo-os em uma dor que, finalmente, deixava de ser solitária. Com a voz embargada, Clara o abraçou, e naquele gesto simples, o pai compreendeu que já não precisava esconder o passado. O segredo não era mais uma prisão, mas uma ferida aberta, que só poderia cicatrizar com a partilha da depois daquela noite de revelações e lágrimas. O celeiro nunca mais voltou a ser um lugar de medo ou proibição. Clara e o pai, unidos por uma dor que agora era compartilhada, decidiram transformar aquele espaço em memória viva do menino perdido. Onde antes havia apenas correntes e pó, passaram a existir flores em vasos improvisados, velas acesas nas noites de silêncio e um retrato emoldurado colocado com cuidado sobre uma mesa simples. A cada oração feita ali dentro, o peso do passado parecia se tornar um pouco mais leve, como se a alma do garoto finalmente pudesse descansar e a família começasse a reencontrar a paz. A história da fazenda logo correu pelo vilarejo, como todas as histórias acabam correndo no Velho Oeste. Muitos diziam que o rancho antes triste agora carregava uma nova energia, e alguns juravam que nas noites de vento forte ainda era possível ouvir uma risada infantil ecoando entre as paredes do celeiro. Outros afirmavam que viam uma sombra pequena correndo pelos campos ao entardecer, como se o menino voltasse de vez em quando para brincar sob o olhar protetor da irmã que nunca conheceu. Mas para Clara, aquilo não era assombro, e sim consolo. A certeza de que o amor que une uma família não se apaga com a morte. O pai, antes rígido e frio, começou a mudar. O silêncio pesado deu lugar a conversas, ainda curtas, mas mais sinceras. Clara sentiu que finalmente tinha um lar de verdade. Não mais uma casa sufocada por segredos. A fazenda continuava simples, ainda castigada pela seca e pelas dificuldades do oeste. Mas agora havia um calor diferente nas paredes de madeira, como se a presença invisível do menino fosse a chama que reacendia a esperança. E assim nasceu uma lenda, contada e recontada por viajantes, que falava não apenas de perda, mas de coragem. A coragem de enfrentar a verdade, mesmo quando ela dói, e de descobrir que, às vezes, o que mais aprisiona não é a dor, mas o silêncio. No Velho Oeste, onde cada família carregava cicatrizes de violência, seca e solidão, aquela história se tornou um lembrete de que a verdade pode ferir, mas também liberta, e de que nenhuma memória precisa ser enterrada às pressas, porque mesmo na dor existe vida, e mesmo no luto existe amor. Clara cresceu sabendo que sua família tinha um passado manchado pela tragédia, mas ao mesmo tempo iluminado pela coragem de não mais esconder. O celeiro, que antes era símbolo de medo, transformou-se em altar de lembrança, e a lenda daquele rancho permaneceu viva por gerações, soprada pelo vento quente das planícies, como uma das tantas histórias eternas do Velho Oeste.